Olá, tudo bem com você? Aqui é a Carla, enfermeira e coach, e hoje eu quero compartilhar, dividir com você uma reflexão que eu fiz sobre algo que me aconteceu. Hoje eu fui no médico, né? Porque assim, eu tenho uma história familiar de câncer de mama muito forte na minha família, né? São 4 pessoas, né, mulheres, né? No caso a minha mãe, mais algumas tias, uma prima, que tiveram câncer de mama. E aí eu fiquei bem preocupada com isso, né? E aí eu fui buscar, assim, informação e orientação pra mim, né? Eu já faço várias coisas pra poder prevenir, né? Mas eu queria mais. Eu queria, assim, eu queria, não, eu quero, né? Eu quero me cercar de tudo que eu puder fazer, né? Pra que eu possa, assim, fazer a prevenção mesmo da maneira mais efetiva que for possível, né? E aí, o que que acontece? Quando eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre o alto risco mesmo que eu tenho, né? Eu estava fazendo dieta, né? Eu já emagreci, né? Eu tô indo no processo de emagrecimento, tô indo devagar, né? Porque tudo que a gente vai assim com consciência, né? Devagar, eu pelo menos, né? Eu penso que seja mais fácil de manter do que aquela coisa rápida, né? Que você emagrece rápido, depois você recupera tudo de novo. E às vezes engorda até mais. Então eu venho aí num processo, né? Eu estou num processo de emagrecimento e a minha maior dificuldade é o doce. E aí, quando eu parei, né, que eu conversei com a minha médica, com a minha ginecologista, e eu parei e pensei sobre o meu alto risco, né? E o açúcar, ele é um alimento péssimo, né? Ele é um alimento péssimo e que ele inflama, né? Ele ajuda no processo inflamatório e ele pode sim contribuir para a questão do câncer, né, das células cancerígenas. E aí, né, quando eu conversei com a minha médica sobre isso, né, eu tava nesse processo de emagrecimento, e aí me deu, assim, né, aquela motivação, falei, nossa, eu não vou comer mais nenhum doce, porque, gente, eu sou muito doceira. Se eu pudesse deixar, eu como doce todo dia, sabe? Assim, pão de mel, eu amo, né? Chocolate mais ou menos. Mas doce mesmo, pão de mel, doce de goiabada, sabe? Coisas assim. Sorvete, né? Sorvete nem tanto, um pouco. Mas assim, então eu me deu aquela maior motivação e eu fiquei um tempo assim sem comer doce, mas aí depois passa, a gente vai relaxando, né? E aí volta aquela vontade de novo, aí você abre sessão um dia, come um bolo, né? Adoro bolo. Abre sessão outro dia e aí meio que você tende a voltar pro seu hábito antigo, né? No meu caso era o de comer doce. Eu comia doce todo dia depois do almoço, principalmente daquela vontade. E aí, hoje, né, eu fui no médico, passei numa consulta, né, num especialista, buscando essa informação e orientação, né, para poder me cercar de todos os cuidados, né. E aí, ele foi super atencioso, né? Ele pediu os exames e também me encaminhou, né, para uma geneticista. E aí eu fiquei pensando, e aí ele estava falando, né, depois que sair todos os resultados, que aí ele vai me falar aqui como que a gente vai proceder, né? E aí, sabe, eu fiquei pensando, né, depois que eu saí do consultório, eu fiquei pensando assim, nossa, né, se a geneticista indicar o exame genético, né, que mostra a probabilidade, né, de se ter o câncer de mama, né, eu fiquei pensando assim, né, se esse exame der positivo, positivo não, né, ele dá uma estatística lá, né, uma porcentagem de risco, né, de probabilidade genética de você ter o câncer de mama. E aí eu fiquei pensando, né, se esse exame der alto, né, der assim que realmente eu tenho uma alta probabilidade no meu gene, né, eu falei, nossa, eu vou com certeza, assim, eu vou mudar completamente, né? Porque vai ficar como se fosse uma sombra ali, né? Aquela coisa ali, é, né? Aquela marca. E aí depois, que nem o médico falou, que depois ele ia me orientar o que fazer, o que pode ser feito depois disso, né? Dependendo do resultado dos exames. Por outro lado, eu tive um pensamento. Eu pensei assim, se esse exame der negativo, se esse exame der que eu não tenho nenhuma probabilidade genética, né, na parte do gene, porque o câncer ele pode ter um componente genético, mas tem também muita questão ambiental, né, questão da alimentação, da atividade física, do estresse, né, do emocional, né, a gente sabe que isso conta muito, né, eu sempre procuro muito saber sobre essas coisas. E aí eu fiquei pensando, né, se esse exame der negativo, né, der assim que eu não tenho, né, no meu gene, ou que eu tenho pouca probabilidade, sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Eu me peguei pensando assim, nossa, aí eu não vou precisar tomar todos os cuidados que eu tô tomando, tipo assim, aí eu não vou precisar controlar tanto doce, né? Como se fosse só esse o problema, né? Como se a questão da ingestão de doce não tivesse outras complicações, né? Que a gente sabe que o açúcar não é bom. E aí, sabe o que me veio no pensamento, né? Eu faz 5 anos que eu tô nessa caminhada do coaching, e o coaching, ele trabalha muito, assim, com o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. E aí eu fiquei pensando, né? Aí a gente adquire um hábito, né? Da gente prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente sente. E aí a gente vai se conhecendo cada vez mais. E aí a gente consegue também tomar escolhas mais conscientes, né? Ter pensamentos, sentimentos e escolhas mais conscientes. E aí, sabe o que me veio na cabeça? Eu falei assim, gente, olha só. Olha como que a doença, né? Ou o problema, ele tem
um benefício, digamos assim, né? Ele ativa no nosso cérebro o senso de urgência. E eu aprendi no coaching, né, no desenvolvimento pessoal, que é através do senso de urgência, que na linguagem popular seria a motivação pela dor, né? Que com certeza você já ouviu falar, a pessoa motiva pelo amor ou pela dor. E então o senso de urgência é essa motivação pela dor, né? E aí a doença, né, uma dificuldade, um problema, muitas vezes ela ativa esse senso de urgência. Ela faz a gente sair, a gente agir pela dor mesmo, né? Seja pelo medo, seja por aquela ameaça à vida, né? Quantas pessoas que sabem que tem que emagrecer, que tá obeso, que tem que emagrecer, que tem que ter uma vida, né, mais ativa, melhorar a alimentação, e não consegue se motivar para fazer isso. Aí quando a pessoa infarta, ou quando a pessoa tem um AVC, né, ou quando a pessoa tem um câncer, quando aparece a doença na vida dela, aí ela se motiva, né, porque aí a vida dela que tá em risco, é deixar os familiares, né, nossa, e se ela morrer, vai largar, né, a família aí, e a gente não quer isso, né, e aí ocorre esse senso de urgência, e aí a pessoa, de uma hora para outra, ela faz aquilo que ela sempre soube que ela deveria fazer. Aí ela controla o doce, controla a alimentação, começa a fazer atividade física, deixa de ser sedentário, e ali ela adquire um novo hábito. Ela muda de vida. Por quê? Porque precisou desse estímulo, né? Desse estímulo doloroso, desse senso de urgência. E aí eu pensei, sabe, eu me vi pensando isso, eu me vi pensando assim, gente, se de repente esse exame der que eu não tenho nada, né, que eu não tenho nenhuma probabilidade, nossa, que bom, sabe, eu me peguei pensando assim, nossa, eu vou estar livre para comer meus doces, né? Mas o problema não é só esse, né? Não é o açúcar, não é só o câncer, né? Tem muitas outras coisas, né? E eu sei a minha saúde, eu tenho outras coisas que eu preciso controlar o doce, né? E aí eu falei, gente, olha só como que é, olha só, né, como que a probabilidade, porque eu tenho um alto risco, né, pela minha história familiar, como que essa questão, né, essa sombra da doença me ajuda. Ela me ajuda a ter força para manter a atividade física, ela me ajuda, ela faz com que eu me controle, com que eu tente, né, com que eu esteja sempre buscando me controlar, né, principalmente nessa questão do açúcar, de carboidrato, de gordura, né, porque querendo ou não, tem aquele risco, né. Então, eu trago essa reflexão para você, né? Muitas vezes um problema, uma dificuldade que a gente tem, às vezes a gente acostuma com aquilo, tá? Ou às vezes assim a gente não percebe qual é o ganho, qual é o benefício, qual é a vantagem, né? Se assim a gente pode dizer, né? Que esse problema, essa doença, essa dificuldade tem na sua vida, né? Às vezes a gente só consegue entrar em ação quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente acuado, quando a gente sente medo, quando você está sob pressão. Se tudo estiver bem, às vezes a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Né? Às vezes, se tudo estiver bem, nas mil maravilhas, né? Se estiver tudo correndo bem, talvez a gente não tenha aquela motivação para fazer coisas que a gente tem que fazer. Né? Seja referente à nossa saúde, seja referente a propósitos, a objetivos de vida, com relação a si mesmo ou a outras pessoas, né? Então, eu quero te deixar, né, essa pergunta para você, né? Se observa e veja se a dificuldade que você está passando, a doença que você está passando, o problema que você está passando, se isso não te faz, de repente, entrar em movimento. Se isso, de repente, não faz, não tem assim, qual que é o lado positivo disso, né? No sentido de que, o que que isso te traz? Qual que é o ganho que isso pode trazer? Será que isso faz você se manter no problema, né? Você sempre tem uma dificuldade? Será que isso faz você se sentir amado? Porque as pessoas te apoiam, né? Você cai naquela do vitimismo e aí as pessoas te apoiam, e falam, ai, coitada, vamos ajudar. E aí você recebe aquela atenção que você precisa, mas você não sabe pedir, você não sabe conseguir isso de outra forma, né? Ou às vezes, será que você tem um problema, uma doença, uma dificuldade, né? Que às vezes você precisa, né, se manter nesse ciclo para que você possa lutar, né? A gente veste aquela fantasia, né? Não é fantasia, a gente veste aquela máscara, né? A gente veste aquela máscara de forte, de corajosa, e eu sempre preciso ter um problema, eu sempre preciso ter uma dificuldade para provar que eu consigo, para mostrar que eu sou forte, que eu consigo lidar aquilo, e aí eu sou a heroína, eu sou a guerreira, né? Só que eu sofro com isso. E sei lá, né? Existem muitas coisas que às vezes a doença, tá? Ou a dificuldade, às vezes ela alimenta, né? Ela faz com que a gente haja, ou ela traz ganhos secundários, né? Como se sentir amada, se sentir ali o centro das atenções, como receber o carinho ou a atenção de um filho, de um pai, de um namorado, de um esposo, de uma esposa, né? Como uma maneira, às vezes, de manter ali aquelas pessoas ao meu redor, porque eu tô doente, porque eu tenho problema, e as pessoas vão querer me ajudar, né? Ou às vezes aquele emprego, me mantém naquele emprego que tá ruim, né? Por quê? Porque isso me motiva às vezes a procurar, né? Às vezes assim, eu não procuro uma coisa melhor para sair dali, mas me motiva, né? Sei lá, fazer alguma coisa, né? A tentar sair do lugar, eu não sei. Mas olha só,
Pode ser que isso aconteça com você também. Pode ser que às vezes algum problema seu, alguma dificuldade, alguma doença, que você tenha um ganho secundário, que isso te faça, né, agir, tomar atitudes, que você ganhe alguma coisa com isso. E vale a pena descobrir. Porque qual que é o lance interessante? Quando a gente descobre, você pode escolher se você quer realmente conquistar isso, né? Esse ganho que você tá tendo dessa forma, ou se você pode fazer diferente, né? O que eu pensei quando eu vi isso sobre mim? Eu falei, não, Deus me livre, né? Eu falei, eu renego, eu rejeito, né? Eu não quero ter que ficar doente para cuidar da minha saúde. Pelo contrário, eu já tô cuidando agora porque eu não quero ficar doente, né? Quantas pessoas começam a cuidar da saúde depois que fica doente? Eu não quero isso para mim, né? Eu não quero que a doença seja o meu fator de motivação para cuidar de mim, para de repente pensar em mim, para de repente daí eu dar valor nas coisas que eu tenho, para daí eu poder valorizar as pessoas com quem eu vivo e tudo que eu tenho, né? O meu trabalho, a minha casa, o meu carro, meus amigos, minha família. Eu não quero que seja a doença esse gatilho. Não, eu quero fazer isso agora. Eu quero cuidar de mim agora, eu quero valorizar tudo que eu tenho agora, porque eu quero ter muita saúde. Né? Eu quero cuidar de mim para ter mais saúde e não ficar doente para daí eu correr atrás do prejuízo, né? Só que a partir do momento que a gente percebe que você tem essa autoconsciência, você pode escolher. Então fica aí a dica. Olha para você e vê se você também não tá caindo nessa. Um grande beijo.